Pessoal, hoje a gente vai fazer uma breve aproximação. Em cada aula a gente vai se aproximar um pouco mais. Estamos viajando juntos rumo ao leste, rumo à China e ao Tibete. E a cada passo que a gente for dando, a gente vai estar mais embebidos, né? Estaremos mais embebidos nessa atmosfera oriental. China, o Império do Meio, assim chamada desde a antiguidade, porque segundo a mitologia chinesa, a China, a terra chinesa, está no centro da Terra. E isso vai ter conexão com muitas mitologias que localizam um ponto axial em sua própria terra como centro do universo. Na Índia, por exemplo, você vai ter o mito do Monte Meru, né, que é a montanha celestial, que é o ponto axial do mundo, onde o mundo surge ou onde o mundo, pelo menos, tem o seu eixo. A China, né, como todas as tradições, elas compartilham os mesmos conceitos, pois há uma verdade atrás, né, de todas as culturas. A China tem também a sua mitologia nesse sentido, e ela chama a si mesma de o Império do Meio, né? A terra dos ancestrais, a terra onde céu e terra se encontram. Vamos para frente. Eu tenho uma proposta, pessoal, de a gente sempre começar cada. Não é uma aula, né? É um encontro, que não tenho essa pretensão, sempre com uma frase, ou de Confúcio, cujo nome não é Confúcio, isso é aportuguesado, né? O nome dele era Confutse, né? Nós abrasileiramos ou aportuguesamos para Confúcio, sempre como uma frase dele ou do seu mestre Lao Tzu, ou também de Xuan Tzu. E aqui eu estou tirando dos Analectos, que é uma coletânea muito interessante de Confúcio. Ele era um legislador, né? Essa frase, a marca distintiva do ser humano benevolente é que ele reluta em falar. Então aqui eu já estou em maus lençóis, né? Porque não tenho como evitar de falar, de ser um tagarela para vocês. Mas aqui ele se refere, claro, à prática do silêncio, que todos nós devemos cultivar, pelo menos diariamente, para contactar justamente essa luz interna chamada de Amitabha no budismo, né? A luz infinita em nós. E o silêncio é a porta de acesso, é a porta de entrada, né? Então esse é um dos analectos aqui, começando a nossa jornada. Bom, a Rebeca, pessoal, pediu para que eu recomendasse alguns filmes, mas vou deixar para o final isso, para vocês já irem se ambientando, sentindo um pouquinho o aroma da China. Então, eu fiz uma lista de filmes que vocês podem ir procurando e, na medida do possível, eu vou indicando aonde vocês podem encontrar, se eles estão nos streamings, eventualmente alguns estão no YouTube, para que vocês já possam ir se embebendo um pouquinho, né? Sempre lembrando que algumas dessas produções são ficção, baseadas na mitologia chinesa, outras são mais históricas. Aqui nós teremos aventura, teremos drama, será muito interessante. Bom, China, pessoal, pode ser considerada, sem medo de errar, um dos três grandes impérios mais antigos da Terra, né? Ou, se quiserem, um dos três países mais antigos da Terra. Os outros dois são o Egito e a Índia. Historicamente, né, existe uma grande polêmica nesse sentido de qual desses três países seria o mais antigo, né? É evidente que nós teríamos culturas ainda mais ancestrais, mas civilizações realmente são sempre apontadas como mais antigas, né? Egito, Índia e China. Talvez com o Egito tendo uma leve precedência junto com a Índia e já na sequência a China. Então aqui eu ponho a pirâmide de Quéops, o Taj Mahal e as muralhas da China para representar essas três grandes tradições. Três grandes tradições que, aliás, pessoal, vão intercambiar conceitos. Isso é uma coisa que, quando você começa a se aprofundar, principalmente no estudo das religiões comparadas, você vê que, de alguma forma, essas três grandes civilizações se afetam. Já é mais difícil detectar quando isso acontece a partir do Egito, mas com relação à Índia e China, o intercâmbio é total, né? Porque eles são fronteira, né? Territorialmente eles estão próximos, né? Estão grudados, então eles se afetam, no mais das vezes com a Índia influenciando em tempos, em épocas priscas, né? Influenciando a China, né? O budismo vem da Índia, ele entra na China com Bodhidharma e a partir dali toda uma cultura, né? Vai se desenvolvendo, mas temos também culturas autóctones na China que vão conversar com essas tradições, essas grandes tradições, principalmente indianas, que vão chegando no território chinês, né? Vamos nos concentrar nos nossos encontros na China e no Tibete, né? Lembrando que hoje, politicamente, o Tibete é considerado um protetorado, ou melhor, uma extensão da própria China, né?
Esse é um problema, né, que nós vamos ter a oportunidade de falar mais para frente, né? É uma situação polêmica, mas de qualquer forma eu estou separando aqui, porque para mim, pelo menos Jamil, não é um país só, são dois países, duas culturas, duas etnias, embora politicamente o Tibete hoje seja considerado parte da China. O Tibete será, de certa forma, o nosso grande finale. Eu vou deixar para os dois últimos encontros abordar a cultura tibetana e até lá nós vamos abordando a cultura chinesa e todas as suas ramificações e tudo aquilo que implica. Bom, vamos aprender a nos comunicar. Eu achei interessante colocar aqui já no início, eu chamei aqui de vocabulário básico de sobrevivência na China, para a gente não se apertar, pelo menos, né? Então é uma coisa que vocês vão poder já treinar desde já, porque ajuda muito, pessoal. Pelo menos essas expressões, essas palavras, elas ajudam muito para a gente, pelo menos, fazer o básico do básico do básico do básico, né? Para não ficar tão desambientado quando pisar na China, né? Então, como nós falamos no início, olá, ni hao, né? Pronuncia-se ni hao. Bom dia, Tsao Chan Hao, né? E isso é muito interessante, pessoal, porque a entonação no idioma chinês vai determinar o significado do que você está falando. Então, dependendo da entonação, isso é uma característica muito própria, né? Principalmente do mandarim. Dependendo da entonação que você dá, por exemplo, ni hao ou ni hao, você está passando uma coisa diferente. Então, uma ilha é uma língua muito rica, né? E é muito interessante a gente ir treinando por conta da sonoridade, por conta dos múltiplos significados e, claro, para a gente se ambientar lá, né? Boa tarde, Xiao Hao. Boa noite, Wan An. Tchau, Tsai Chan. Tsai Chan. Sim, Chi. Não, Buti. Por favor, isso aí a gente vai usar bastante, né? Baituan, baituan. Veja que não é baituo, é baituan, né? Não é nasalado, ele é quase que fanhado, né? Eu chamo, né? É assim que a gente fala. O obrigado vamos usar bastante também, que é o tchei tchei, tchei tchei, né? E isso os chineses falam bastante. E desculpe-me também, creio que usaremos bastante, que é o doibuchi, 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 né? Que é o desculpe-me, quer dizer, você tropeçou em alguém, esbarrou em alguém, né? Essas palavrinhas eu aconselho que vocês possam ir se ambientando já, né? Vocês vão ter através da gravação, mas mandarei também no grupo esse slide específico para vocês irem treinando, né? Esse é o básico do básico do básico para a gente não chegar totalmente alheio, né? Ao idioma chinês, né? Lembrando que nós temos vários dialetos na China, né? O mais falado é o mandarim, que está aí em azul para vocês, em seguida vem o min, o vu e assim por diante, né? Então as palavras que a gente for treinar, elas estão em mandarim, que é o que a gente vai mais escutar na China, né? Idioma, dialeto dominante, assim como a Índia, né? Tem o hindi, tem o telugu e tem outras formas de fala, de comunicação, né? A Índia também tem seus vários dialetos, né? Sendo o hindi talvez o mais usado, mas o telugu também é bastante usado e assim por diante. Importante a gente conhecer isso também. Bom, pessoal, mais uma dica prática. Gestual para cumprimentar. Isso aí vocês devem ter visto muito em filme de artes marciais. Isso é uma forma de cumprimento muito respeitoso na China. É interessante, dependendo do lugar onde nós estejamos, com quem a gente for se encontrar, aprender a se comunicar, ou melhor, aprender a gestuar, se a gente pode utilizar o termo assim, né? A performar um gesto que signifique respeito, que significa que você não é totalmente alheio à cultura onde você está chegando. Significa para eles, para o chinês, isso é muito importante. E eu tenho contato com chineses praticamente desde a minha adolescência por conta dessa atração por artes marciais, China, Tibete, etc. Então aqui em Curitiba a gente tem chineses residentes, né? Tenho contato com alguns. Então a gente vê que para eles, eles valorizam muito se eles percebem que você tirou um tempo, pelo menos, para estudar um pouquinho a cultura deles. Isso é muito importante, né? Então, a forma mais usual, né, de se saudar na China, ela é as mãos postas, né? Então, vejam que o homem, né, o masculino, ele vai fechar o punho, né? E a mão esquerda vai envolver o punho. A mulher vai fechar o punho direito, o homem está fechando o punho direito e a mão esquerda sobre o punho direito. A mulher é o contrário, né?
punho esquerdo fechado e a mão direita sobre o punho esquerdo. Então, é uma forma de cumprimentar na China que a gente pode usar. E aqui eu tenho, por exemplo, trouxe de um telejornal da China como eles estão cumprimentando. Então, é assim que se cumprimenta, né? Entre os mais jovens, entre as gerações mais jovens, isso já está, digamos que, sendo deixado de lado. Mas essa questão protocolar ainda é muito valorizada na China, principalmente pelos mais antigos, né? Então vocês já podem ir testando, ó, todo mundo aí testando, todo mundo treinando, né? As mulheres, lembrando, punho esquerdo fechado, mão direita sobre o punho esquerdo, homens, punho direito fechado, mão esquerda sobre o punho direito, né? Isso é, então, um cumprimento muito valorizado na China. Lembrando que você não deve se curvar, tá? Quem se curva nos cumprimentos é mais os japoneses, são os japoneses, né? Essa questão de você fazer a mesura, né? Se curvar, isso é mais característico do Japão. Não deve se fazer isso na China. Assim como o namastê, que é muito utilizado na Índia, e a gente vê que o namastê, né? As mãos postas na Índia, você utiliza até com pessoas que estão completamente desconectadas, né, de religião, de qualquer, né, é uma coisa que está inserida na cultura da Índia. Você cumprimenta assim com todos, né? Na China já tem mais uma tintura de respeito, né? Já tem uma coisa um pouco mais formal. Então não significa que você vai chegar no aeroporto, né, na imigração e fazer esse gesto, mas quando você for se encontrar, né, com pessoas, entrar no restaurante, entrar nos hotéis, se dirigir a algum chinês, né, aqueles que naturalmente falam inglês e etc., é de bom tom fazer esse gestual. Ajuda muito. Então vocês já vão treinando aí. Outra coisa muito interessante que eu trago para vocês, o sorriso é muito valorizado na China, pessoal. Num primeiro momento, principalmente os chineses mais velhos, vão nos parecer mais reservados, mais tímidos, menos sorridentes. Mas quando você ganha a confiança do chinês, como se diz, né? Tem um adágio que diz: quando você ganha a confiança do chinês, é quase que impossível fazer ele parar de sorrir. Porque eles têm isso entranhado na cultura deles, o sorriso, até quando eles estão nervosos, até quando eles estão bravos. Então, é uma forma do chinês se defender. O sorriso, quando ele está acuado, mas também uma forma dele se abrir, dele mostrar que ele está disposto. Então, o sorriso é muito valorizado na China. Então, outra coisa que a gente deve ir treinando naturalmente, não um sorriso de tábua, né? Mas é um sorriso natural, né? Para que a gente possa ir se ambientando com os chineses, né? Isso é muito importante também a gente treinar. Bom, densidade demográfica, pessoal, lembrando, né? Vocês sabem que em 2025, ou melhor, em 2024, a Índia passou a China em densidade demográfica, né? Então, em 3 milhões. Então, hoje a gente tem 1,428 bilhão de indianos e 1,425, né, bilhão de chineses. Elas estão ali, né, juntas, as civilizações mais populosas, né, do planeta, sendo que a Índia, evidentemente, territorialmente é bem menor que a China, né? E é menor ainda que o Brasil. Então vocês vejam como é que é o acúmulo de pessoas, né? Isso é importante saber. Então, na China, vocês não se assustem, sem dúvida, nós veremos, né, essa densidade, né, em todos os lugares que a gente for, né? Eles têm as práticas deles, né, para controlar isso, mas é importante também. Pessoal, um pouquinho de geografia, é importante a gente entender esse território da China. É um dos países que mais fazem fronteiras. É um dos países que mais fazem fronteiras dos que temos, né? No orbe. Então vocês vejam que ela vai fazer fronteira com a Mongólia e em determinada época, a gente vai ver mais para frente, a Mongólia vai dominar a China, né? Nós vamos ter os grandes Khans, né? Como Gengis Khan, Altai Khan e outros, Kublai Khan, que acabaram dominando a China, estendendo, né? Você veja que a Mongólia é tão pequenininha, mas ela estende, né, esse poderio para além da China, inclusive. Né? Então, um país com o qual a China tem relações históricas assim muito forte, né? Você veja a extensão do território chinês, e aqui ela vai nesse cantinho aqui, ela vai fazer fronteira com a Coreia do Norte e por isso a proximidade das ideologias políticas, né? Ambos os países são comunistas, eles se conversam, se consultam e etc. Então essa proximidade territorial, ela influencia muito, né? Às vezes para bem, às vezes para mal, né? Com a Rússia, evidentemente,
né? A China vai fazer com o Quirguistão, com o Cazaquistão, com o Paquistão, com o Nepal, com a própria Índia, evidentemente, os dois países são conhecidos como dois gigantes asiáticos e volta e meia eles estão, é necessário falar que eles estão tretados, né? Volta e meia dá uma treta entre a Índia e a China, mas se respeitam, né? São duas grandes culturas que se respeitam, se temem, mas também se admiram. Então é uma relação complexa, a relação chinesa com relação com o país, né, com a Índia, mas eu quero crer que no fundo de tudo isso existe um grande caso de amor, com certeza. Butão, né? E o Butão é muito interessante para quem teve a oportunidade de visitar o Butão, sabe que ele está ali encravado, né, entre a Índia e a China. Então é por isso que a Índia tem um tratado com o Butão de dar assistência militar ao Butão. A Índia faz a proteção militar do Butão, eles têm muito medo da China por conta da extensão territorial da China e o medo é que a China acabe englobando o Butão como ela fez com o Tibete. Por exemplo, vocês estão vendo o Tibete aqui, nesse mapa ele já nem mais é considerado um país, digamos que outro país, né? Ele é considerado território chinês, inclusive nesse ano a China está fazendo uma força aí para mudar o nome do Tibete para o país de Xinjiang, que é como eles já chamam o Tibete, mas está havendo uma comoção mundial para que isso não ocorra e etc. Mas essa é outra história. Myanmar, né? Aqui embaixo, vocês estão vendo ali, e Laos. Temos outras fronteiras interessantes também, mas porque não coube tudo aqui, né? Não pude mostrar em 3D um mapa mundi, então eu trouxe aqui. A China vai fazer fronteira também com o Tajiquistão, tá? Com o Afeganistão, e aqui muito interessante, com o Afeganistão, a fronteira da China é através, vamos chamar o que? É um istmo isso aqui, que é considerado, chamado de corredor de Wakhan, né? É um estreito que faz essa comunicação da China com o Afeganistão. E é importante a gente lembrar, pessoal, que todos esses países aqui, o Uzbequistão, Tajiquistão, Afeganistão, o próprio Paquistão e etc., no passado foram países muito influenciados pelo budismo. Hoje eles estão quase que totalmente envolvidos no islamismo. No passado, todos esses países, né, Uzbequistão, Tajiquistão, Afeganistão, Paquistão e etc., eles eram conhecidos como região de Bactria, os países de Bactria. E o budismo foi muito forte nessa região. Alguns aventam que ele teria chegado a essa região diretamente da Índia, e outros aventam, outros historiadores, que foi a China que introduziu o budismo nesses países. Vocês devem lembrar, no Afeganistão, daqueles grandes budas gigantes que infelizmente foram dinamitados, né? Alguns deles foram dinamitados, né? Pelo regime lá do Afeganistão, né? Não é o Al-Qaeda, agora me fugiu o nome, né? Infelizmente, o Talibã, né? O seu Talibã fez o favor de destruir essas relíquias. Então, mas vocês vejam aqui para a gente, né, a riqueza da extensão territorial e dos limítrofes, né, da própria China com outros países. Bom, agora nós vamos entrar um pouquinho, pessoal, na mitologia chinesa, na mitologia de criação. E aqui isso é fascinante porque isso nos mostra a intercambiedade, né? Nos mostra a influência mútua das mitologias, dos mitos de origem de todas as civilizações. Então, para os chineses, né, tradicionalmente eles consideram que havia a deusa Nuqua, que era uma mãe, era uma deusa maternal informe cósmica que gestou no seu útero, também muitas vezes comparado às águas, né? Comparado é uma deusa que está ligada a tudo que é aquoso, a tudo que é líquido, né? Então, deusa dos rios, dos lagos, dos oceanos, né? Ela gesta a humanidade nesse útero aquático, né? Útero também que é comparado ao abismo, porque segundo alguns Nukuá não tinha forma, né? Ela tinha uma cabeça, né? Ela é representada tradicionalmente com cabeça humana e corpo de serpente, né? E depois ela modela o ser humano do barro. Isso lembra alguma coisa para vocês? Veja que interessante, né? Quem que modela o ser humano do barro, né? Pois Deus aspirou nas narinas, né? Ele faz, né, do barro, ele cria uma forma humana e aspira, né, o sopra nas narinas daquele bonequinho de barro, o sopro vital e ele se torna uma alma vivente. Isso é Gênesis, né? Então a gente começa a enxergar aqui que existe uma conexão entre todas as mitologias. O que está por trás do mito, como vocês sabem, o mito, o símbolo, etc., a gente costuma dizer que é uma coisa que está no lugar de outra. É uma forma de você representar aquilo que não pode ser representado. É uma forma de aproximação. É por isso que o Oriente vai valorizar muito
os mitos e os símbolos. É por isso que a simbologia é tão rica nos países do Oriente, porque é uma espécie de linguagem que eles estruturaram para passar conceitos que de outra forma não seriam compreendidos, ou só seriam compreendidos sendo vivenciados, né? Então essa deusa Nukwa, ela vai encontrar, por exemplo, paridade com outras deusas criadoras. E aqui a gente lembra, pessoal, que é o mito do feminino sagrado, né? Da mãe. A mãe tem precedência sobre o pai. Em praticamente todas as mitologias. É da mãe que tudo surge, é do feminino que tudo surge, que a criação surge. Então, isso a gente vai ver em todos os mitos de criação. Então, por exemplo, no Egito, a deusa Nut, né? E você tem aqui ela representada, digamos que abarcando a humanidade e o orbe celeste em cima dela. Temos a deusa Gaia na Grécia, né? Os países ali da Mesopotâmia, Babilônia, Suméria tem Tiamat, Tiamat que é representada, deusa feminina, mas representada também como pelo dragão, né? Para aqueles que assistiram quando pequenos a Caverna do Dragão, aquele desenho, é um personagem recorrente no desenho é o dragão Tiamat, né? Mas é feminino e tem a ver com a criação. E na Índia você vai ter a deusa Shakti, também conectada com a deusa Kali, que é a contraparte feminina, a Shakti, né? A Shakti de Brahman, né? Ele tem uma contraparte feminina e, como vocês sabem, toda divindade hindu terá a sua consorte, né? Terá a sua polaridade, né? O seu complemento. Então aqui vocês veem que existe um grande conceito atrás de tudo isso, né? Que a China ela espelha muito bem, né? Que é essa premência, essa permanência cósmica que é associada ao feminino, né? Que engendra a criação, e aí sim a criação estruturada é associada ao masculino. Então isso é muito interessante, daí que vem, digamos que o culto à mãe, o culto ao feminino em todas as partes do mundo, embora isso tenha sido obnubilado, tenha sido obscurecido pelas tradições patriarcais. A gente sabe que inclusive na própria China, o Japão, Tibete, a própria Índia, em certa medida, né, eles acabaram se tornando civilizações patriarcais. Mas são as civilizações matriarcais que precedem. Isso a gente já tem dados históricos para sustentar isso, que algumas civilizações matriarcais precederam as chamadas patriarcais. A gente luta, né, para que ambas as polaridades se complementem, que uma não se sobreponha à outra, né? A mulher historicamente oprimida, né, historicamente abafada pela polaridade masculina, hoje começa, né, em muitos países a experimentar novamente, depois de milênios novamente, a sua liberdade, a sua afirmação. Isso é importante, a gente tem que defender de uma forma que fique paralelo, né, à polaridade masculina, né, que uma não se sobrepõe à outra, porque são ambas complementares. Mas daqui vem o mito. Lembrando também que na Bíblia a sabedoria, isso é uma forma minha forma de trabalhar, a Rebeca me conhece, a forma como eu tenho de trabalhar, eu faço muitas interfaces entre culturas, né? Porque fica mais fácil para a gente entender. A sabedoria na Bíblia, né, na tradição cristã, principalmente do Velho Testamento, é feminina, né? A sabedoria é comparada a uma contraparte, vamos chamar assim, feminina da divindade, né? Então você tem ali em Provérbios, por exemplo, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, né? Então sabedoria é uma dama, na verdade, para o Velho Testamento, para o judaísmo, né? Para o mosaísmo, mas também vai reverberar no cristianismo e através dos evangelhos apócrifos, para aqueles que estudam, sabem que longe daquilo que a gente recebe muitas vezes no Novo Testamento oficial e oficioso, a mulher era muito valorizada por Cristo, era muito valorizada, né? Eu gosto de dar esses toques, pessoal, porque enriquece o nosso encontro, né? Não sei se vocês sabem, mas esse mito de Maria Madalena como prostituta, isso aí é balela, né? Não há qualquer menção que ela teria sido prostituta na Bíblia, isso aí foi inculcado depois. Ela era uma das discípulas mais próximas do Cristo, além de outras, né? Havia muitas mulheres, né, no seu círculo de iniciados. Então, aqui valorizando o feminino, e a tradição chinesa faz a mesma coisa através da deusa Nukwa, deusa da criação, né? Mãe informe cósmica que gesta tudo. E através dessa deusa vão aparecer, pessoal, os legisladores. Opa, deixa eu voltar aqui. Conhecidos como três Augustos e os cinco imperadores, né? O que eles são?
Se diz que numa época imemorial, na China, alguns sábios, um punhado de sábios apareceu para ensinar. E é sempre a mesma história, independente da cultura onde você foque a tua atenção, você vai ter sempre a mesma história. Ah, nós éramos uma cultura primitiva, mas vieram deuses estrangeiros, vieram sábios de fora, é sempre de fora, nunca são autóctones, né? Que vieram nos ensinar as artes, as ciências, a literatura e etc. Tem uma grande verdade atrás disso, uma grande verdade. Pelo menos no esoterismo a gente estuda, né? O que, que teria sido, né? Verdadeiramente, o que, que verdadeiramente aconteceu, né? Quem que são esses sábios que, digamos que iniciaram a civilização humana em todos os territórios. E na China não é diferente. Eles vão falar dos três Augustos e os cinco imperadores. Eles, na verdade, eram legisladores. Né? Se diz que numa época imemorial, esses cidadãos apareceram e iniciaram a civilização chinesa. Eles considerados filhos de Nukuá. Né? Então, provenientes diretos, vamos chamar assim, da mãe cósmica, ou se vocês quiserem, encarnações da sabedoria. E aqui isso já começa a ficar mais familiar para vocês, né? Talvez sábios, avatares, iluminados, como vocês queiram chamar. Na China é um mito. Na China é um mito. Academicamente também é visto como um mito, como uma ficção, como símbolo, né? Mas no esoterismo a gente considera que possa ter sido sim uma verdade histórica, que determinadas grandes personalidades no passado tenham iniciado a civilização chinesa. Né? Então aqui vocês têm os três Augustos, né? O Futi, Qianlong e Huangdi, né? Que são os três primeiros, e os cinco, né? Opa, e os cinco imperadores, né? Shao Hao, Xuanzu, Ku, Yao e Shun, né? Então são essas personalidades magistrais que dão esse impulso inicial à civilização chinesa. Isso vai ser muito importante, pessoal, para quando a gente estiver passeando por esses países, China e Tibete, a valorização da sua mitologia. Mesmo que a China hoje, né, e principalmente entre os jovens, isso esteja se perdendo, infelizmente, por conta da pressão na China, vocês sabem, né? Embora tenha como ideologia política o comunismo, mas ele é um país capitalista, né? Voraz, até muito voraz, né? Então as civilizações mais jovens, infelizmente, elas estão perdendo contato com esses mitos de origem, mas existem movimentos, bolsões de resistência, vamos chamar assim, na China para recuperar tudo isso, principalmente entre os jovens, para que isso não se perca, porque através do mito nós temos grande sabedoria sendo vinculada. Né? O mito fala o nosso âmago, fala a nossa alma, fala o nosso inconsciente, e por isso Jung, por exemplo, Carl Gustav Jung, deu tanta atenção à mitologia de tantas tradições, lembrando que ele estudou muito a mitologia chinesa e as tradições espirituais da China, como o Tao Te Ching, por exemplo. Né? Você tem o Tao Te Ching prefaciado por Jung. Então, aqui para nós vai ser muito importante a gente lembrar de se você, de alguma forma, der a entender, principalmente para os chineses mais velhos, e que você conhece um pouquinho da mitologia do país e que você tem pelo menos respeito, né? Ninguém é obrigado a ter reverência, mas pelo menos respeito por essa história imemorial, você ganhou chinês. Você ganhou chinês, né? Aconteceu comigo, por exemplo, quando fui visitar o mestre Li, que era um mestre Li Xuande, que era um mestre de Kung Fu, isso na década de 90, né? Ele tinha uma academia sino-brasileira de Kung Fu Shaolin, Kung Fu do Norte, Shaolin do Norte, né? E fui eu e alguns amigos lá visitar. E antes de visitar, né, que para mim eu tinha aquela visão idealizada do mestre de Kung Fu, falei, nossa, nós vamos entrar aí no próprio templo Shaolin. Eu fiz questão de fazer um ampassã na cultura chinesa e isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença pro mestre lá, velhinho, né? Porque os amigos que foram comigo não tiveram esse cuidado. E eu tive alguns privilégios, né? Ganhei boné, ganhei presente, ganhei símbolos chineses de boa sorte, de bons auspícios. Virei amigo dele, né? Hoje ele está em outra cidade já, né? Dando continuidade. Mas isso faz muita diferença. Então, por isso que a Rebeca fez questão de dar essa aproximação a vocês, porque vai fazer diferença. Como você vai ser recebido, como você vai ser tratado, como você vai ser olhado pelo chinês. Porque querendo ou não, e a Rebeca ela enfatiza muito isso, e ela tem razão, não é outro país, é outro mundo, tá? Alguns países do Oriente. É outro mundo, é outro planeta, na verdade, né? Índia, China e alguns outros, né? Tibete,
e Myanmar e etc. Porque você não tem só não é só uma questão de distância territorial, né? Você tem um universo cultural completamente diferente. Então, a gente ir se ambientando, né, para e passo, paulatinamente, com esse universo cultural vai nos ajudar muito, né? Por exemplo, a gente já está passando aqui nessa primeira aula algumas questões de etiqueta, algumas questões, algumas expressões básicas para a gente já não chegar tão cru lá. Tudo isso vai tornar a viagem diferenciada, se você se aplicar. Ela vai nos ajudar a entender. Se pelo menos você sabe ou você demonstra que você respeita a cultura do lugar e principalmente a sua cultura antiga, pois não se enganem, pessoal. Embora a China hoje esteja completamente eivada pelo capitalismo, né, pela modernidade, os mais antigos e também os chineses, né, de idade média, né, de média idade, eles ainda têm um apego muito grande à sua cultura. Talvez não possam expressar isso da forma como eles gostariam por causa do regime, mas isso realmente é muito importante para eles. É muito importante para eles. Então, a gente vai ambientando vocês com esses conceitos de forma que vocês vão podendo dar esse primeiro passo. Bom, deixa eu só ver que horas temos. Rebeca, que horas são, por favor? Que eu tô sem relógio aqui. 9h48. Eu falei que a aula ia até 10h30. Tá bom, então tá, porque eu já tenho só mais algumas coisinhas para passar nessa primeira aproximação. Outra coisa muito importante com relação à China, pessoal, que a gente não deve se esquecer, é que a China hoje ela cumpre um papel, digamos que central na nossa história moderna da civilização, né? É um país que fez uma transição traumática do império, né, para o regime comunista, né? Essa transição traumática vocês vão ver no filme O Último Imperador. Para aqueles que assistiram O Último Imperador, que é um filme lindíssimo, mostra, né, o esboroamento do Império Chinês e a entrada, vamos dizer assim, de um novo regime totalmente estranho e um regime que infelizmente não tinha simpatia nenhuma pelo passado imemorial, né, pela cultura, pelos mitos de origem da China. Mas é aquilo, você não consegue abafar a verdade, você não consegue abafar aquilo que cala fundo no âmago de uma civilização. Então, isso, apesar de não parecer, está tudo muito vivo na China. Está tudo muito vivo. Talvez não tão exuberante como na Índia, né? Porque na Índia não há repressão com relação a isso, né? As pessoas podem expressar a sua fé livremente, tal como elas queiram. Na China a gente vai sentir isso mais recolhido, mas uma presença oculta, permanente, muito forte, né, em todas as regiões que nós formos. E isso faz a China cumprir um papel muito importante na nossa modernidade, não apenas como gestora econômica, e não tem como negar isso, né? O poderio econômico, né, da China rivalizando ali com os Estados Unidos, mas também o seu poderio cultural, também o seu poderio cultural. Uma coisa que poucas pessoas perceberam é que com essa avalanche do mercado chinês chegando, né, ao Ocidente, está vindo também a sua cultura. Está vindo também a sua cultura. Então, por exemplo, eu tive uma experiência muito interessante em Ponta Grossa, que é a minha cidade natal, né? Fui numa das casas China, né? Que é uma rede de lojas, né? E daí tudo aquela coisa, o comércio, aquela coisa toda. Mas eu vi que ali atrás, né? Ali atrás do caixa, ali o dono tinha um altarzinho, né? Eu fui perguntar para ele, mas então o senhor, sim, isso é muito importante, porque minha família, nós somos de Hong Kong e nós trouxemos e nós temos essa tradição, tudo isso é muito importante para a gente na China. Tinha a deusa, né? Eles antes disso ele falou: a gente não fala muito porque entre os jovens isso não é bem visto. Meus filhos, por exemplo, já não valorizam tanto isso. Ele estava falando, mas eu e minha esposa nós abrimos a loja com uma saudação, né? A nossa divindade, porque eles têm divindades tutelares também. Isso vai ocorrer em muitos países do Oriente também, que são divindades, digamos, que estão ligadas ao clã familiar. Isso é muito interessante. Na China vai ter isso, a Índia, isso ainda é muito forte, em algumas regiões da Índia, são divindades, a gente chama de divindades tutelares. No esoterismo, a gente vai chamar isso de elementais ou elementares. São determinadas forças que, de alguma forma, se conectaram, egrégoras que se conectaram àquela geração familiar e que são cultuadas para que tudo dê certo. É como se você revitalizasse a cada culto que você faz a essas divindades tutelares, você revitaliza a egrégora da tua própria família.
né? Então eu estava conversando lá com o nosso bom chinês em Ponta Grossa e ele estava explicando para mim que sim, isso era muito importante para ele, que isso já não estava sendo bem visto pelos filhos dele, né? Que já estavam completamente ocidentalizados. E isso também é outra coisa muito importante, né? É uma preocupação dos chineses mais antigos da ocidentalização das gerações mais novas por conta, né, da influência ocidental mesmo, né, tecnológica, cultural e etc. Mas eles dizem que existe um grande movimento de resistência, né, ainda que um tanto oculto, de preservar o máximo que eles puderem das grandes tradições. Então, por isso que esse nosso bom chinês faz questão de fazer a sua mesura e a sua oração, ele e a esposa, para a sua divindade tutelar toda vez que abre a loja. E agora vocês vão começar a perceber também, para aqueles que forem frequentando restaurantes, lojas, tudo aquilo que tiver ligado a chineses, chineses mesmo, né, imigrados e etc., vocês vão começar a perceber. Vocês podem começar a perceber um altarzinho ali em algum lugar, alguns símbolos espalhados que para quem não conhece talvez não tenha significado. É a forma deles manterem viva uma tradição que está de certa forma abafada no seu próprio país de origem. Tudo isso é muito importante, né? Lembrando que muitas vezes a China, pessoal, que a gente está recebendo aqui no Ocidente, não é necessariamente, muitas vezes, a China legítima. O que que significa isso? Que existem apropriações. Sabe aquele restaurante japonês que você vai lá todo entusiasmado e daí você vê que os donos são brasileiros, que não tem conexão nenhuma com o Japão e a comida já é um pouco abrasileirada, né? Não é a comida japonesa autóctone, né? Na China também ocorre isso, né? Nessa influência chinesa no país ocidental. Mas você encontra ainda, então fica aqui também uma tarefinha para cada um. Se você puder encontrar, se existir na sua cidade um restaurante chinês tradicional, ainda gerido, né, por familiares, aqui em Curitiba nós temos um japonês, que é o Nakaba, né, que é uma geração, né, que cuida do restaurante, que faz questão de manter o restaurante dentro dos cânones tradicionais. Então, a comida é outra, a forma como você é recebida é outra, você faz uma imersão na cultura. E a China, a mesma coisa. Então, vocês podem, de certa forma, ir já ficando antenados para determinados redutos da China no Ocidente. Não sei se vocês sabem, a China comprou uma vasta extensão territorial na Bahia, e a ideia é fazer, e isso eu acho que, se não for inédito em termos mundiais, mas é uma coisa quase que inédita, uma pequena China aqui no Brasil. Eles estão com essa ideia. Ali será uma cidade quase que totalmente habitada por chineses, né? É quase uma Chinatown que eles vão criar aqui no Brasil, vai ser ali na Bahia. Já compraram a extensão territorial, né? E a ideia é reviver a China cultural aqui em nosso território. Então será uma coisa muito interessante de a gente conhecer, de a gente visitar, de a gente, digamos que, enfim, se informar. Bom, o que que eu tinha mais para hoje? Bom, perguntas, pessoal, eu sempre dou abertura para perguntas, para dúvidas e etc. Agora, antes de a gente prosseguir ou voltar para os slides, é o momento de vocês colocarem alguma dúvida. Já tem uma levantando a mão, acho que é a Dilma, ou está arrumando a câmera, não sei. Eu estou à disposição. Você quer falar, Dilma? Então pode abrir o microfone e falar. Vamos fazer uma pequena sessão antes da gente seguir. Agora que abriu, né? Isso. Isso. Eu observei no mapa, né, que o Vietnã também faz é, contato com a China, mas você não comentou dele. Tem algum motivo? Não, deve ter sido um lapso mesmo, um erro mesmo. Ah, O então tá Vietnã bom, tá ok, tá faz certo. fronteira. Lembrando que, inclusive, a Rebeca Govinda faz uma viagem para o Vietnã. A gente sabe que ali Eu a China sei. teve um papel ali importante na guerra, né? Você tem toda. Agora, cuidado, pessoal, com o que você recebe muitas vezes pela ficção americana, né? Muitas vezes a gente recebe filmes dos Vietcongs, filmes como Braddock, Rambo e outros, né, que demonizam, né, os vietnamitas, né, que os americanos foram lá para salvar e etc. Não é bem assim. Tem outra história por trás. Né, tem outra história por trás. Mas sim, Sabemos. a China influencia, vocês sabem, né? A China influenciou Sim. muito, o Vietnã influenciou muito e, de certa forma, ainda influencia. Veladamente, mas ainda Uhum, influencia. Se parte uhum. da população vietnamita não tem boas recordações, vamos dizer, ou não é muito afeita a essa influência, tem toda uma outra parte que valoriza muito isso, tá?
Uhum. O Justino Pinho, tá? Levantou a mão. E acho que Bom a dia, Rebeca levantou, a Renata levantou a mão também. Pelo menos eu vi um dedinho subindo assim. bom dia a Bom todos. dia, saudações. É, Rio de Janeiro. Seguinte, a gente que viaja muito aí para fora, né? Nós, quando encontramos uma turma de chineses, visitando qualquer lugar no mundo, né? Aí você já vê que esse pessoal, ele sim, entra no meio, não respeita a fila. Você tem alguma cultura ligada a isso? Porque a gente realmente fica, de uma certa forma, impressionado, né, com o jeito deles de tentar obter as coisas, né, aí fora, né? Tem uma explicação para isso. Eu vou te contar uma historinha. Aconteceu comigo no Butão recentemente. A gente tem um percurso que nós fazemos ali no Butão, né, que de vários quilômetros, e tem entrepostos onde a gente vai parando para experimentar culinária local. E tinha lá um entreposto lá que o ônibus parou e falou: acho que até a Sheila estava junto nessa, não sei, né? Você estava junto, né, Sheila? Essa aí foi memorável, essa experiência. Então a gente, que maravilha, vamos comer milho assado, vamos pegar umas frutas, não sei o quê. Daí a gente estava descendo do nosso ônibus, parou um ônibus atrás, né, de turistas chineses, eles desceram, era quase como um enxame de gafanhoto, vum, pegaram e começaram e tomaram conta. Eu fiquei sem o meu milho, né, que eles acabaram com tudo. E daí, claro, né, isso nos dá uma visão muito negativa, muitas vezes, da China, mas tem uma explicação, é uma forma de resistência. Eu estava explicando por que que isso acontece, o chinês, principalmente, eles foram muito estigmatizados. E ainda são muito estigmatizados, principalmente por conta, né, eu não estou dizendo que eles estejam certos, tá? Mas é inegável que eles sejam muito estigmatizados. Então, uma forma de defesa deles é essa cultura de dominar, de se impor, de colocar que eles são importantes também, que a cultura é. Por que só a cultura americana? Por que só a cultura capitalista, né? Que é o que a gente recebe, né, massivamente, né? A nossa cultura é importante, a nossa civilização é grande. Então, isso se reflete muitas vezes no inconsciente das massas em alguns comportamentos. Não quero dizer que esses comportamentos sejam os mais corretos, mas tem uma explicação. E isso veio essa explicação de um próprio chinês aculturado aqui no Brasil, com quem depois de muitos dedos, assim, eu perguntei, né, por que que alguns, não são todos chineses, tá? Se comportam assim, eles falaram, é uma forma de resistência, ele me falou. É uma forma de resistência. Talvez não seja a mais correta. Então tem isso, mas não significa que a gente vai encontrar sempre isso, né? Eles se comportam mais assim, pessoal, visitando outros países, né? E não são todos que se comportam assim, né? Na China, a história vai ser outra. Vocês vão observar que a história vai ser outra. Num primeiro momento, vocês vão encontrar chineses reservados. Já passo a palavra para você, que só está escrito como Samsung, e tem mais alguns aqui. Lembrei a minha companheira de Tiger Nest, agora que eu lembrei, exatamente. Então, isso é importante, pessoal. Então, tem uma coisa que eu falei, inclusive hoje a gente vai soltar uma entrevista com a Rebeca. Se vocês puderem, assistam no canal Realidade Fantástica, que é a Rebeca apresentando a Govinda, apresentando os roteiros, principalmente o roteiro para a Índia. E isso é uma coisa que eu senti na Índia, aconteceu com a Rebeca quando ela foi pela primeira vez, possivelmente tenha acontecido com a Renata e com outras pessoas que amam o Oriente, que é o seguinte: se você vai para esses países para olhar esses países com olhos ocidentais, você tem uma experiência. Você tem uma experiência. Agora, se você vai para tentar fazer um esforço para olhar pelos olhos dos orientais, por exemplo, você vai na Índia tentar olhar pelos olhos dos indianos, a Índia vai se abrindo para você. Mesma coisa a China. Se a gente deixa os preconceitos de lado, né? Mesmo que tenha coisas que realmente você não concorda, etc., mas você vá numa postura de neutralidade e tentar sinceramente entender o porquê daquele comportamento, o porquê o país se abre. E você tem uma experiência completamente diferente. Isso realmente acontece, pessoal. Isso é uma das dicas mais, talvez, importantes que eu dou para vocês. Não viajemos para a China com olhos de ocidentais. Tentemos olhar pelos olhos deles. Porque aí a China, as experiências vão se abrindo e isso acontece às vezes no mesmo grupo, pessoal. Tem pessoas no mesmo grupo, mesmo roteiros, mesmos lugares que têm experiências completamente diferentes, né? Isso aconteceu numa da viagem que eu fiz para o Egito no passado. Uma pessoa que viveu tudo que eu vivi, que estava do meu lado, teve uma experiência. Não, para aqui não, que eu não volto mais. O que é isso?
Pelo amor, e eu só tive experiências maravilhosas, né? Sem fechar os olhos para as mazelas, para os problemas, etc, que a gente sabe que tem. Mas se você dá uma chance, né? A Rebeca falou uma coisa muito importante na entrevista, é como uma mulher misteriosa, né? Ela não vai se abrir para qualquer um, né? Você precisa fazer todo um rito de aproximação, né? Por isso que tem, no mundo animal, né? Não é que o macho ele faz uma dancinha lá, o pavão abre sua cauda para impressionar a fêmea, etc. Então, o que que a gente tem que fazer nesses países, né? Mostrar que você respeita, que você está disponível, que você está tentando entender a sua cultura. Então, Justino, para te dar uma resposta, é mais ou menos isso. Não sei se te satisfez a resposta, mas é mais ou menos isso. A curiosidade. Obrigado, Jamil. Valeu. Obrigado, meu querido. Próximo. Pode falar, minha companheira de Tiger Nest. Oi, Jamil, tudo bem? Que saudade, né? Que saudades, que saudades. Momento de superação no botão, nós dois juntos subindo o Eu só Ninho do subi o Tigre, né? Tiger Nest graças a essa minha amiga, né? Porque eu tava com vontade de voltar rolando, né? Que eu já sou gordinho, né? Daí eu falei, eu vou voltar para baixo rolando mesmo e vai ser. Ela falou, não, calma, ela tem experiência na trilha de Santiago de Compostela, foi me dando as dicas. Vamos lá que a gente vai conseguir. E Fale, deu tudo coração. certo, né? Deu Então, tudo uma certo. pergunta que talvez a Rebeca e o Mohan também possam responder a você. Atualmente, para entrar na região do Tibete, precisa autorização ainda do governo chinês? Total. Porque tinha um Total. salvo-conduto, né? Tanto que não é Total. qualquer agência que vai para lá por causa disso. Sim, sim, precisa, creio, né, a Rebeca pode responder melhor que tudo isso está sendo providenciado. Eu acho que quando você tem acesso, porque a China, veja bem, a China considera o Tibete como parte dela. Então não é Sim, necessariamente, você vai estar visitando outro país, né? Não, você vai sim, estar visitando uma região da sim. China, mas é uma região problemática, uma região sensível, né? A gente sabe, eu sou isso, eu não escondo, eu sou estudioso e militante da liberdade tibetana, mas isso eu já não vou poder falar muito, e isso é uma das dicas que nós vamos ter que dar para vocês quando a gente viajar para lá, porque infelizmente hoje o Tibete ele é esse país invadido, é um país invadido, né? E Sim, está sim, havendo um sim, achinesamento do Tibete também, né? Então a cultura está sim. em risco. Ela só não se extinguiu porque o Dalai Lama preservou fora do Tibete toda a cultura, a religião e etc. Então, sim, a gente vai precisar, mas existem dicas e existem técnicas e existem segredinhos que eu vou passar para vocês de como a gente vivenciar o Tibete, como ele tem que ser mesmo, para além das aparências e vai ser bom, vai dar boa, pode ter certeza. Mas não se preocupe, a Govinda vai providenciar toda essa parte, né? E vamos vibrar para que não haja nenhuma reviravolta política. No momento, o Tibete está aberto para o turismo. Não são qualquer. Aí vocês veem o prestígio da Govinda, não é qualquer operadora que vai para lá, né? Então, se a Govinda conseguiu, né? Isso aí é a mágica da Rebeca e do Mohan, né? O casal divino, né? Como eu digo, Radha e Krishna, né? Sim. Então, nós estaremos seguros. Tá bom, obrigada. Quer falar, Rebeca, com relação a isso? Em relação a isso, o Mohan depois vai dar os detalhes, porque realmente eu sei que precisa de uma autorização, eu não sei se é um outro visto, mas é o Mohan que sabe detalhes. Mas eu queria me colocar aqui também como uma participante aqui e fazer uma pergunta. Quando você coloca os 5 imperadores, né? E os 3, o que se chama? Como você os chama? Augustus. Os 3 Augustos, os 5 imperadores. Eles existiram historicamente, não são mitológicos. Não, aí é que tá. Academicamente, eles são considerados mitos. Não há qualquer prova arqueológica até o momento que eles tenham existido. O que eu coloquei foi a visão esotérica, né? Que eu faço essas interfaces, né? Vocês sabem. A visão esotérica é que muito daquilo que a academia rejeita por ainda não ter provas arqueológicas, historiográficas, pode ser verdade factual, pode ser factual, né? Então, Certo. nós Mas, vemos isso mas acontecer em muitas e essas culturas. 5 dinastias deram nascimento a 5, como se fossem clãs? Não, na verdade não são dinastias, Não, eles desculpa, eram dinastias, você falou imperadores. isso, 3 Augustos e 5 imperadores. Se diz que eles criaram a civilização chinesa, eles trouxeram as artes, a ciência, Tá, mas né, a cultura, atualmente a porque literatura. não existe uma árvore genealógica que liga a essas, ou existe? Pior que existe. Alguns chineses, isso aí quando eu chegar nos grandes, vamos chamar assim, eu chamo de avatares, mas se vocês quiserem sábios, filósofos como Lao Tzu, Confúcio e Xuan Tzu, alguns chineses hoje se dizem descendentes
genealogicamente desses grandes legisladores. E dizem, não, minha família, nós somos descendentes de Confúcio, somos descendentes. E alguns chineses se dizem descendentes, sim, dos 3 Augustos e dos 5 imperadores, né? Os mais antigos. Isso, como eu falei, está se perdendo, né? E eles são todos da mesma era, esses Todos da mesma era, eles chegaram 8, juntos. todos na mesma era. E que era essa? Que ano se Por- fala? Alguns dizem que seria a Idade do Bronze, seria 2.500 anos antes de Cristo, porque alguns colocam a China, digamos que o início da civilização chinesa, mais ou menos 4.500 anos, alguns dizem. Pelo menos historiograficamente a gente fala 4.500 anos. Egito, 6.000 anos. Índia, 5.500, 6.000 anos. Então a China ela vem um pouquinho depois. Ela é considerada um pouco mais recente do que a Índia e o Egito, né? Alguns dizem que seria a Idade do Bronze, então eles seriam mais ou menos dessa época, 2.500 anos, 4.500 anos atrás, mais ou menos. Mas eu quero crer porque essas datas, elas sempre são móveis, elas não são fixas. É a mesma coisa da datação da pirâmide de Quéops, que está retrocedendo assim como a datação da Esfinge. Primeiro, não, só tem 2.000 e tantos anos antes de Cristo, agora já retrocederam um pouquinho mais, daí vai retroceder um pouquinho mais. Então, quero crer que seja num passado bem mais imemorial, Rebeca. E esse tamanho do território chinês, né, que agora colocou mais o Tibete, sempre foi grande ou eles foram conquistando assim os arredores? Ele sempre foi grande, mas eles foram conquistando. E aí tem uma coisa muito importante, foi bom você perguntar isso. Todo ano isso é motivo de polêmica, a China redefine o seu desenho geográfico para terror dos outros países. Então todo ano ela fala: "Ah, não, esse paizinho aqui historicamente é parte da China". Daí o paizinho lá começa a reclamar. Então todo ano eles vão meio que inchando, né, o mapa do país. Esse que eu mostrei agora é um dos mais atualizados. Não é o mais atualizado, 2024, se não me engano, né? Mas eles todo ano revêm. Não deixa de ser uma forma de dominação política, né? De fazer isso. Mas ela sempre foi grande, sempre foi um território muito grande, muito extenso, né? Tá entre os maiores países, né? Se não me engano, o quarto ou quinto do mundo. E outra dúvida e última me dá a impressão, assim, você contando, me dá a impressão que existe duas fluxos de pensamento, correntes de pensamento, uma que seria da população e outra dos governantes. Porque normalmente o governo reflete a população, né? O Brasil aqui, não sei, mas normalmente o governo é um reflexo da sua população, né? Da sua integridade, dos seus valores. E a sensação que eu estou tendo é que a população teria uma corrente de pensamento ainda enraizada nas tradições, ainda querendo segurar as tradições, e uma outra corrente de pensamento que traz o mundo ocidental de uma forma violenta, porque ele chegou, né? E isso o Mohan mostra muito, né? A modernidade e a tradição ali, tentando cada uma ocupar um espaço, seu espaço, mas me dá uma sensação muito clara, não sei se clara ou errada, né? Eu queria que você me corrigisse, que existiriam duas correntes de pensamento, do governo e da população. Totalmente verdadeiro. E eu diria até 3 correntes, na verdade. Porque a China, quando ela vai deixando de ser império, né, e os primeiros movimentos para derrubar o império, né, derrubar as dinastias de imperadores, né, e o último deles foi o Puyi, né, se vocês lembrarem do filme O Último Imperador, eu já vou passar a lista de filmes aí, ele foi a derradeira, né, ele se sentava num trono na Praça da Paz Celestial e depois de alguns anos, algumas décadas, ele estava lá como faxineiro do próprio palácio onde ele foi um deus vivo, né? Veja que coisa incrível, né? Então, sim, daí quando entra existe uma tentativa de dar um impulso um tanto mais democrático à China. Esse impulso veio por Chiang Kai-shek. Ele não é bem sucedido, então ele se retira, ele perde uma batalha e se retira para a região hoje é Taiwan. É por isso que Taiwan é considerado outro país, embora a China queira a todo momento recuperar Taiwan. Taiwan é outro país, se vocês forem ver. É outra cultura, os chineses lá são abertos, eles valorizam a sua cultura ancestral, são amigos dos tibetanos, é outra coisa, completamente diferente,
né? Por isso que Taiwan é considerada uma província, vamos chamar assim, renegada, mas porque é oriunda dessa primeira tentativa de sair do império e passar por uma democracia. Não deu certo. Quem que entrou? O Partido Comunista de Mao Zedong. O Partido Comunista, daí ele vai, digamos que, redesenhar a China, redesenhar os valores, vai oprimir toda a cultura ancestral, e nós temos, inclusive, um dos filmes que eu vou indicar para vocês, é do último grande ator da China, da ópera tradicional chinesa. O que aconteceu com esse rapaz? Ele teve que fugir da China, ele tem uma biografia falando, é muito bonita, né, do que aconteceu, porque essa aculturação, esse redesenho, né, esse desenho, esse novo desenho cultural e político, por conta do Partido Comunista, ele fechou as portas da China para o seu passado ancestral. Mas isso é impossível, você não consegue tirar isso da população. Então você tem Quando, duas, mais ou já, menos isso começa mais ou menos na década de 30, vai atingir o seu apogeu na década de 40. É na década de 40 que o Partido Comunista Chinês, ele realmente ele toma controle da China, ele já invade o Tibete, a partir de 49 a 59 ele consolida toda essa invasão, e daí na década de 60 vai ter a Revolução Cultural Chinesa. O que significa isso? Passar uma régua em todo o passado ancestral e religioso da China. E foi por conta dessa revolução cultural, por exemplo, que no Tibete, que já era, né, um país invadido, eles acabaram com o país. Né? De 6 mil mosteiros, só sobraram 2 em pé. Houve um genocídio, etc. Foi muito difícil. Agora, a China também estava enfrentando, né, pobreza, fome, né? E a ideia do Mao Tse Tung, através da ideologia comunista, era proporcionar um país afinado com a modernidade, mas que não compartilhasse da filosofia capitalista. Eles não queriam ser capitalistas, eles queriam ser uma grande potência regional, mas sob a ideologia comunista, que eles puxaram da onde? Quem que está fazendo vizinhança com a China, ali um dos países? A Rússia. É da Rússia que vai vir, né, o leninismo, né, que vai vir o comunismo, que vai se tornar o chino-comunismo, né, uma outra forma de comunismo na China, e que vai ditar governamentalmente as regras. Só que nós temos, por exemplo, Rebeca, o que aconteceu em 1989, não sei se você lembra, foi o ano que o Dalai Lama ganhou o Prêmio Nobel da Paz e teve aquele levante da Praça da Paz Celestial, que os chineses se revoltaram contra o regime, e tem uma imagem icônica, vou trazer para vocês, de um chinês sozinho enfrentando um tanque de guerra. Né, o tanque tenta avançar e ele se põe na frente do tanque, daí ele vai para a direita, ele se põe. Aquilo ali virou assim uma imagem muito simbólica. Então nós temos sim, eu digo que nós temos 3 Chinas. Nós temos a China oficial e oficiosa, que é comunista. Nós temos a China, digamos que econômica, que é capitalista. E nós temos a China antiga, tradicional, que ainda está viva na população, principalmente entre os mais antigos. Então são 3 Chinas, sim. são muitas as perguntas, eu vou deixando. Não, mas vamos aproveitar. Temos Não, mas aí. é porque são coisas que você nem falou ainda que me vêm assim. Então, são muitas as perguntas. Daí eu vou aos Mas poucos. Eu tem vou 15 colocando. minutos ainda. Mas Sheila, você é, queria falar, Sheila? Eu vi você levantando a mão, vi a Renatinha levantando a mão. Não? Mais alguém? Mais então, eu alguma vou pergunta? então, eu vou perguntar mais uma pergunta aqui. Mande Eu braço. tenho a sensação, assim, também, é tudo sensação, porque eu não estudo, não conheço. Eu tenho a sensação de que quando a China dominou os outros países, ele foi de uma forma muito violenta. Não sei se é verdade ou É sensação verdade, é minha. é verdade. E, e sendo uma cultura baseada em princípios filosóficos elevados, como que se expressou de uma forma violenta? Por que ela se expressa dessa forma violenta na conquista desses outros territórios? Inclusive, do Tibete até eu entendo, porque é uma coisa recente e é uma parte comunista ali que está fazendo. Mas e os outros domínios? Porque quando a gente vai nos países vizinhos e a gente escuta as histórias, a gente se arrepia assim, né? Até me arrepiei de lembrar das histórias dos chineses dominando essa vizinhança ali, ou brigando por domínio, né? Então, eu tenho essa impressão, esse preconceito de que o chinês tenha sido muito violento nessas conquistas. Aí eu não sei se é o momento, mas essa seria a pergunta que Assim, talvez. Rebeca,
eu posso dar várias respostas. Eu diria que a civilização chinesa ela não foi mais violenta que a civilização islâmica, ela não foi mais violenta, inclusive, do que a civilização norte-americana, que impõe todo um regime capitalista, ensejando ditadores, põe ditador, tira ditador, enseja guerras. Então, eles não são mais violentos do que outras culturas. Isso é do ser humano. A China, na história dela, ela vai ter várias guerras, como qualquer civilização. Qualquer não, tem algumas que não tem tantas guerras assim. Então, isso, num primeiro momento, é do ser humano, né? A gente vai ver muita guerra da China com a Mongólia, né? Da China com países vizinhos. Entre a China e o Tibete chegou um momento que ele dominou a China, não toda a China, mas ele teve uma preponderância militar, depois isso muda, depois eles estabelecem laços fraternais, o imperador da China vai convidar o Dalai Lama da época para visitar a China, o Dalai Lama vai convidar o imperador, então eles se influenciam. Isso é do ser humano, né? Eu costumo dizer, pessoal, qual que é a diferença de uma bomba nuclear, a mais poderosa e a mais mortal das armas que nós temos? Do meu braço. Nenhuma. Ela é só uma extensão do meu braço, né? Eu potencializo a minha capacidade de dar uma bifa numa pessoa com uma bomba nuclear, com um revólver, né? Com um tanque de guerra. Então, é uma extensão da violência que nós temos interior, né? Isso tô fazendo uma defesa da civilização chinesa, mas é verdade sim, que a partir que o comunismo se afirma, aí sim existiu uma filosofia oficial que pregava que toda a cultura antiga que tinha raízes em mitologia e principalmente em religiosidade tinha que ser destruída, e se possível com violência. Foi o que eles fizeram no Tibete e fizeram na própria China. Eles arrasaram os mosteiros, o budismo chinês, tanto que hoje o que sobrou do budismo na China é um milagre que tenha ficado de pé, né? Porque a ideia era realmente arrasar, porque isso faz parte do cânone da ideia. Aqui eu não tô assumindo nenhum lado, tá, pessoal? Eu não sou nem capitalista, nem comunista. A minha visão é bem diferente, é holística, vamos chamar assim. Acho que a gente não chegou ainda no modelo político ideal que seria humanista. Mas o comunismo, pelo menos da década de 40, 50 e 60, ele pregava realmente que a religião era veneno mesmo, era ópio do povo. Os religiosos eles eram exploradores do povo, então eles fizeram coisas que não tem nem condição de responder vocês aí, né? No Tibete, por exemplo, eles além de estuprarem assim em sucessão as monjas, né, dos mosteiros, obrigavam um filho a dar tiro na cabeça do pai, tudo, coisas horríveis, porque eles acreditavam que era uma forma de dominação. Mas eu digo, isso não é mais violento do que qualquer outra civilização, porque está no coração do ser humano, né? Mas sim, então, a partir da década de 40, os países que foram, digamos, que guerrearam com a China sofreram muito, sofreram muito. Agora, lembrando que a China é muito traumatizada com o Japão. O Japão fez um genocídio na China, que é o genocídio de Nanquim. No começo da década de 20, o Japão era mais poderoso militarmente que a China, foi lá e fez coisas assim indizíveis, e a China tem muito trauma do Japão, ainda hoje. A relação com eles é muito difícil, né? Então vocês vejam que essa questão da violência realmente, a gente tem que desarmar o coração, pessoal. Tem que desarmar o coração. A partir daí tudo mais vai fluir, e digamos que é a revolução silenciosa que Pierre Weil fala, né? Na sua psicologia transpessoal. Essa revolução silenciosa que a gente tem que trabalhar para fazer. Mas sim, Rebeca, e não tem como dizer que as torturas chinesas são muito famosas, né? Estão entre as piores torturas que se conhece, né? Infelizmente. Mas eles estão revendo tudo isso. A partir da década de 70, com Deng Xiaoping, né, o presidente Deng Xiaoping, ele começou a rever algumas práticas da China, a própria Revolução Cultural, começaram a pedir desculpa, falaram, talvez a gente tenha exagerado com o Tibete, talvez a gente tenha exagerado, aí lá, sabe como é que é? E hoje eles não gostam de falar, porque é uma mancha, né? Na história deles, eles não gostam, assim como os Estados Unidos jamais vai admitir que fomentou guerras por todo o planeta. Jamais vai admitir isso, né? Eles que são a pátria da liberdade, etc. Mas é mais ou menos isso. Eliane, Oi, Jamil, bom dia. Cheguei atrasada. Mas bom assim, ó, dia. eu li um livro de uma chinesa que estava morando em Londres e ela conta a origem, não sei se eu já falasse sobre isso, que foi a Guerra do Ópio. Então, quando a gente não entende a origem da China e até mesmo da revolução que ela teve, mas quando a gente lê a Guerra do Ópio, foi muito injusto o que aconteceu com o povo chinês, né? Não sei se você já Sim. tratou sobre isso. Não, Então, países se uniram como a Inglaterra, que fomentou tudo isso, obrigando os colonos chineses a plantar, que dava origem ao ópio, e isso atrapalhava muito o povo, que eles brigavam, eles usavam, eles se matavam. Então, na época, a imperatriz, que era concubina
que sobrou e ficou viva, ela entendeu que não era o caso de semear aquilo ali e de cultivar aquilo ali. Então, foi imposto isso. Ao ser imposto e o povo chinês não quis, eles invadiram, não foi só a Inglaterra, a Alemanha, parece que os Estados Unidos não se meteu muito. A Alemanha, a França e o Japão, que já queria uma parte do território chinês, também se meteu nisso, né? Então, o povo, eles foram perder a guerra, foram condenados, e, gente, o dinheiro não saiu lá do império, dos nobres, saiu do povo pobre. Eles tinham que comer rato, qualquer bicho que se mexesse, para viver. Então, quando a gente entende essa realidade, a gente entende que um jovem revoltado, colono, ele não veio da capital, ele veio do interior, vendo o seu povo massacrado, é óbvio que os jovens iriam se aliar à ideia mais revolucionária que tivesse, que Com era a certeza, comunista. Então, com eles foram certeza. em busca do seu povo, não do poder. Tirar o poder de quem estava massacrando o povo. Então, quando a gente entende isso, porque eu também tinha essa ideia contrária, mas quando a gente entende o que é a fome, e a gente pode olhar para o Paquistão, para a Palestina agora, quando a gente entende o que um poder de armas faz sobre um povo que não tem armas, a gente entende a revolta. Então, por isso que eles queriam, a religião só vem nos explorar, mas tu encontra ainda os prédios de escolas francesas, de escolas inglesas, só que eles não têm mais essa influência. Se a gente olhar aqui para o nosso país, olha aqui para Porto Alegre, tem escola americana, tu tem escola batista, tu tem escola evangélica, tu tem exploração, não é de graça, é para tirar o dinheiro do povo. Quem puder pagar, vem. Quem não puder, que fique na periferia. Então, isso eles não criam mais para o povo deles. Quando a gente entende isso, a gente se desarma em relação à Revolução Chinesa, sabe? Porque a gente vê a nossa realidade aqui e vê, puxa, eles conseguiram lutar, mas a gente vira e mexe, a gente é embrulhado por um por outro e fica a miséria se espalhando e não a riqueza sendo dividida. Então, eu entendi. Para mim, foi muito bom ter lido o livro porque eu era completamente ignorante. Mas isso não passa Então, nas nossas escolas, né? Essa história a não, gente não Eliane, conhece. é importante você trazer isso porque eu costumo dar o exemplo do pêndulo. Todos vocês conhecem um pêndulo, né? Se você tira ele da posição de equilíbrio, né, e você vai para um extremo, quando você solta esse pêndulo, ele volta para a posição de equilíbrio ou ele vai para outro extremo? Isso é a Eu história da volto para o civilização. extremo, Ele pela vai para própria outro lei do Benfeito. extremo. Ele vai para outro extremo. Aconteceu na Rússia, na Impéria, na parte do que na época dos czares, que viviam no luxo e o povo sofrendo. O que que acontece? Existe, né, o engendramento de toda uma revolução que vai descambar na revolução leninista, vai implantar o comunismo, porque eles, claro, eles queriam dividir melhor, equitativamente, mas isso dá aso a novos ditadores. E aí eu recomendo que, para quem puder conhecer, um filósofo chamado La Boétie. La Boétie, é La Boétie, se escreve La Boétie. Ele fala que o tiranizado um dia se tornará um tirano, se não tomar cuidado. Então, geralmente acontece isso. Na China, é o que você falou. Nós tivemos o período da colonização, né, britânica, mas não só britânica. A África sofreu demais com a colonização europeia, que fez barbaridades ali. É evidente que com esse povo, né, oprimido, como é que ele se defende? Muitas vezes de forma armada e muitas vezes de forma extremada. E muitas vezes isso dá aso. Quando o tiranizado finalmente se liberta e consegue liberdade, ele próprio se torna um tirano. Isso a gente vê acontecer na história da civilização. Então isso explica, né, que se a China não teve opção na época, né, você até entende as razões de Mao Tse Tung, claro, ele não suportava ver o povo da... Só que na própria gestão dele foi terrível também. O povo também passou muita fome até ele conseguir implementar todas as reformas, né? Ele tinha uma visão muito própria. Então é muito difícil chegar num equilíbrio, mas você entende, por isso que a gente não pode ter os preconceitos, né? Um dos melhores É. livros que fala dessa fase da China, dessa transição da China, por incrível que pareça, para a China comunista e fala desse problema com o Japão, etc., se chama O Médico de Lhasa, que é um livro que eu li na minha juventude do Lobsang Rampa. Alguém já ouviu falar em Lobsang Rampa? Eu já li Ele, livros do Robson Rampa. isso, embora ele seja considerado fake, etc., mas ele faz um apanhado histórico muito legal do período, né? Ele chega na cidade de Chongqing, que é uma cidade onde nós estaremos, inclusive está no roteiro, né? Ele chega teoricamente para estudar medicina chinesa lá, ele teoricamente um lama tibetano, e ali ele pega bem um momento em que o Japão está oprimindo a China, daí você entende o sofrimento da população, por que que hoje eles têm ódio dos japoneses, então realmente é muito complexo, né? Mas é o que você falou, a gente tem que entender a história para você ir desarmado, né? Para você entender o porquê
né, que o país às vezes é tão desconfiado, o país é tão fechado. Por que que eles chegam, né, querendo dominar tudo lá, comendo lá meu milho lá assado, que eu queria, e etc, né? Porque isso muitas vezes está inculcado, né, uma forma de resistência silenciosa do povo, por conta de mazelas, de traumas e de cicatrizes emocionais que ficam. Isso toda a civilização vai ter. E em termos de fila, eu fui lá para a URGS, né, que a gente foi como estudante, mas em termos de fila, eles têm uma cultura assim, inclusive na escada rolante a gente vai observar. A direita é para quem não quer se movimentar. Então, se uma fila está parada, eles entendem que aquela fila, ok, devagar. Mas a esquerda é para quem quer com pressa. Então, se a pessoa tá, vai ver que muito bem, se é uma fila à direita, eles vão fazer a esquerda que vai rápido. Então, é do entendimento dele que existe aqueles que vão se deslocar numa fila e os que vão parar. Talvez seja isso uma das coisas que a gente não entenda. E Sim. outra coisa que eu ia dizer, agora esqueci. Ah, em termos de Mao Tse Tung, uma coisa que eu também admirei, que eu também não sabia, né? A gente fala muito mal, mas ele foi o primeiro que entendeu, ele valorizava muito a mãe dele, pelas dores que a mãe dele, como colona, né, vivia. Ele valorizava muito a mulher, e ele que tirou, aboliu a história daquele sapatinho que deixava o pé da mulher torto, e que era Sim, muito comum aí sim, na época, pés sim. horríveis. Então, tem coisas que um ser humano, por mais cruel que seja, ele nunca é totalmente cruel, Não, né? não E é. somos nós, evolução, através até de um líder. Ele leva à evolução de um país. Então, como a gente. E outra coisa que também não estudei, mas li assim: existe um período antigo que a China seria o primeiro mundo. E um dos líderes, eu não me lembro se ele era monge ou não, mas um dos líderes, ele destrói o navio, um grande navio deles, porque ele entendia que não tinha que sair mundo afora ser o líder. Ele rompeu ali a potência da China. Agora eu não sei te dizer em que ano, tu deve saber mais do que eu. Quem Eu conheço a foi, eu só história. me provou que foi um ato de humildade. O que eu vou impedir o meu país de ser o líder? Eles cortaram isso e ficaram só na deles. Então, eu achei isso muito bonito. É verdade, eu conheço a história, a gente vai ter a oportunidade de compartilhar. Que Então, bom. pessoal, Jamil, nós isso nos somos. mostra. Sim. Desculpe. Não, só para 10h28 e tem os filmes. Não, eu vou encerrar agora com os filmes, e só para fechar, pessoal. Nós vamos sempre encontrar, por isso que toda visão unívoca, ela é perigosa, né? A gente tem que ter uma visão dialógica. Porque aí você, por exemplo, o Império Britânico, né, ele colonizou a Índia, fez muito mal à Índia, mas ele teve coisas boas, por exemplo, ele proibiu algumas tradições da Índia que eram complicadas, né? O ritual de sati, por exemplo, que quando o homem morria, a viúva tinha que ser jogada na fogueira junto, né, para acompanhar o marido, né, no outro mundo. Então, Ela pulava ela dentro. pulava. Ela que pulava Então, você dentro. veja, eles proibiram, né? Então, você vai encontrar, né, essa mescla, né? A gente está engendrando ainda uma civilização, creio que mais equilibrada. Bom, pessoal, eu vou compartilhar com vocês, então, a lista de filmes. Vamos lá. Jamil, Deve ser. essa lista que você está compartilhando, por acaso seria uma sequência que a gente. É é, isso que eu ia falar. Não tem uma sequência. Não tem uma sequência porque eu quis deixar vocês livres com relação a isso, tá? Então, aqui, ó. Não são todos os filmes. Eu vou trazer mais filmes, pessoal. Aqui você vai ter filme de drama, você vai ter filme para conhecer um pouquinho mais a história das artes marciais, você vai ter filmes para conhecer a Revolução Cultural Chinesa e etc. Então você tem o herói, né? Tigre o Dragão, muito famoso, que o Ang Lee tenta reviver uma Índia, que pode ser que só tenha existido na cabeça dele, mas ele tenta reviver uma Índia clássica, das artes marciais, China. lembrando que aquele. Da China, perdão. E lembrando que aquele Kung Fu acho que todo mundo assistiu o Tigre do Dragão, né? O Kung Fu que vocês veem ali naquele filme não é o Kung Fu Shaolin, que é de inspiração budista, é o Kung Fu Wudang, que é de inspiração taoísta. Existe essa divisão também que a gente vai ter oportunidade. A Grande Muralha, essa aqui é uma série muito legal, Blossom Shanghai, que é uma série que retrata, né, a cidade de Xangai, transformações culturais. O Último Imperador, né, clássico. Batalha dos Três Reinos, tem um filme de 2011 chamado Shaolin, muito bom. 36ª Câmara de Shaolin, O Grande Mestre, muito legal também. Adeus Minha Concubina é um clássico, né? Adeus Minha Concubina é um clássico, vale a pena assistir. Do Tibete, 7 anos no Tibete, Kundun, né? Tem mais afeitos aí à cultura tibetana. Temos também The Golden Era. The Golden Era é um filme muito bom também sobre a cultura chinesa. Então, num primeiro momento, se vocês puderem ir localizando esses filmes. Eu sei que o Mohan, essa foi a lista que eu passei para o Mohan, que ele me pediu, que ele queria já ir conhecendo mais a China, né? Ele já conseguiu assistir, acho que o Tigre e o Dragão, assistiu a Grande Muralha,
acho que 2 aqui eles já assistiram. Então seria essa a lista. Se vocês conhecerem outros, né, a gente aceita contribuições, com certeza, para a gente ir ampliando essa lista. Mas é muito legal que vocês possam ir já assistindo. E vou recomendar também uma bibliografia mais para frente, para a gente ter alguns livros muito importantes que vão permitir que a gente conheça um pouquinho mais da China, tanto a antiga como a moderna também. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a todos pela gentileza, pela paciência. Quero agradecer a Rebeca, a Renata e todos vocês que vieram. Espero que tenha sido para você útil, espero que tenha sido ao menos interessante esse nosso primeiro encontro com a China. Lembrem-se lá das expressões, lembrem-se do gestual, lembrem-se do sorriso, vamos treinar a sorrir. Tudo isso vai ser importante, vai fazer a diferença. E a gente, se vocês concordarem, a gente pode encerrar. Não sei se a Rebeca